café de hoje começa um pouco diferente. Em vez de uma praia, eu apresento um lugar que eu conheci na semana passada, que nos acolheu muito bem para um curso de verão, que é o Balé Bolshoi. Eu comecei a dançar balé com 36 anos. Hoje eu danço com sapatilha de ponto, que é uma grande conquista para alguém que mal conseguia ficar de pé. E o Yuri começou a dançar comigo há 2 anos, e é muito legal a história, porque ele queria dançar balé na adolescência, mas a família não deixava, porque dizia que era coisa de gay, e aí não podia, né? E ele começou a dançar balé junto com a gente, ele arrasa no balé. Eu acho um ato de muita coragem começar depois de adulto, uma coisa em que a gente não sabe fazer, e isso eu digo por mim também, mas ele mais ainda sendo um homem, porque a gente sabe o preconceito que sofre. E a gente veio fazer esse curso de verão em Joinville. O Balé Bolshoi só tem uma escola fora da Rússia, ela fica em Joinville, e eles têm esses cursos de verão e de inverno. Ele descobriu esse curso no final do ano passado e a gente se jogou. A gente foi todos os dias da semana para Joinville na semana passada, para poder fazer esse curso de balé clássico com o professor Vitor, conhecer esse lugar que é mágico, é muito bacana, todo mundo que está lá dentro respira a dança, gosta da dança, é apaixonado por dança, e eu, como uma apaixonada pelo balé e pelo café, resolvi passar café aqui na frente do Balé Bolshoi para apresentar para vocês. O episódio de hoje eu conto um pouquinho de uma experiência de outra viagem que eu fiz no final do ano passado e de como essa viagem física para Curitiba me fez viajar no tempo para uma Bruna criança e algumas situações que me fizeram repensar em várias coisas. Curtam o episódio. Oi, tudo bem com você? Eu sou Bruna Rocha e esse é o 37º episódio do podcast Café com Pé na Areia, um espaço de encontros sonoros para sentir, compartilhar, conectar e acolher experiências que nos afetam, sempre acompanhados de um bom café. Se você não é de café, sirva-se do que te faz bem e senta comigo para conversar. No final do ano passado, eu fiz a minha primeira viagem mais longa de moto. A gente foi para Curitiba, aqui de Navegantes a Curitiba dá mais ou menos umas 3 horas de viagem. E a gente foi de moto para lá passar 2 dias. A gente foi num dia e voltou no outro. A ideia era a gente passear, curtir, conhecer algumas coisas novas e visitar um museu que há muito tempo a gente queria ir, que é o Museu Egípcio, que tem da Ordem Rosa Cruz, ali em Curitiba. Quem ainda não conheceu, sugiro que vá conhecer, é muito legal. A grande atração do museu é uma múmia de verdade. Na verdade tem 2 múmias, tem a múmia de um bebê e uma múmia adulta. Mas assim, o lugar é muito bonito, é um museu de réplicas, né? Réplicas de obras originais que estão no Louvre, estão no Museu do Cairo, estão em museus que para mim estão muito longe de ir hoje, mas que ali eu pude ver essas obras, além de ser um lugar muito gostoso, assim, de estar. Tem um jardim que, nossa, dá vontade de passar o dia lá. Mas eu não queria falar só do museu, eu queria falar um pouco de uma sensação que eu tive ao visitar esse museu, porque cada réplica de arte que eu via lá, de joia, de armas, enfim, eu sabia o que era cada um daqueles objetos e em qual museu ele está. E eu só sabia isso porque quando eu era criança, e criança assim, muito pequena, da idade do Francisco, eu me lembro que a gente tinha em casa uma coleção de livros que era publicado pela Time Life, pela revista. Quem tem lá seus 40 anos como eu, que faço 40 anos esse ano, lembra que a gente tinha a enciclopédia em casa, tinha a Barça, tinha esses livros, né, para fazer consulta. E na minha casa tinha na estante, a estante da sala era uma estante grande, assim, tinha tipo uma parte com louças, enfim, tinha a televisão, e tinha uma parte da estante que era só para essa coleção de livros. Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que era em torno de 20 livros de capa dura. Eles eram muito bonitos, assim, a edição, ele era uma capa dura acolchoada em azul marinho,
E eram livros de história, então cada livro contava sobre uma civilização. E eu adorava olhar aqueles livros, eu adorava ficar folheando, olhando as fotos, as imagens. Depois, quando eu lia melhor, eu comecei a ler os livros. Eu li todos eles várias vezes, várias vezes. E eu tinha 2 preferidos, o da Grécia e o do Egito. Não por acaso esses são 2 países que eu tenho muita vontade de visitar, que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu li muito sobre Grécia e Egito na minha infância, assim. E era um gosto talvez peculiar para uma criança, mas eu gostava muito. E aí eu me lembro, visitando o museu, eu me lembrei muito dessa Bruna menina que queria conhecer esses lugares, mas também me veio uma memória um pouco dolorosa, assim, um pouco triste, que foi de quando eu levei um dia o meu livro para a escola. Isso eu já devia estar na 4ª, 5ª série. E eu me lembro que eu levei para a aula de história o livro do Egito, porque a gente estava vendo sobre a civilização egípcia, e eu queria contar aquilo que eu já sabia, eu queria mostrar para os meus colegas aquilo que eu já tinha visto. E aí eu me lembro do meu professor, que ele meio que rechaçou assim eu ter levado, e ele disse que não era para ficar levando essas coisas porque já tinha no livro, e que não era para eu ficar me achando que eu sabia de tudo. E aquilo foi muito ruim, assim, porque eu me lembro que depois disso eu nunca mais levei os livros para a escola. E eu meio que bloqueei um pouco essa leitura sobre o Egito, sabe? Eu retomei um pouco depois quando eu fiz Dança do Ventre, e aí voltou a vontade de ir para o Egito, mas eu tinha bloqueado essa memória, exatamente essa memória do meu professor me humilhando na frente dos meus colegas, e dos meus colegas achando que eu estava querendo saber mais que os outros. Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente com crianças que têm altas habilidades e acabam tendo uma facilidade muito grande para muitas coisas, de às vezes acharem que a gente é metido, sabe? E eu vejo isso hoje porque eu trabalho também com outras crianças e adolescentes, assim. Mas eu tinha parado, como eu tinha tirado da minha memória essa visão, e aí quando eu estava lá no museu, lembrando de tudo isso, eu lembrei dessa memória. E eu lembrei o quanto foi difícil para mim naquela época, assim, deixar isso aí e ter que pensar que eu tinha que me adaptar à escola, que eu tinha que me adaptar ao que as pessoas esperavam de mim, e que elas não esperavam uma pessoa que soubesse das coisas ou que quisesse comentar, e que não era desejável. Eu acho que era isso, que o meu comportamento e o meu gosto por algumas coisas não era desejável. Tanto que daí os meus colegas na época, eu me lembro, enfim, todo mundo criança, né? Eu me lembro que eles zoaram muito comigo, assim, por causa de eu gostar dessas coisas de história. E desde aquele momento, assim, eu me lembro que por muito tempo ainda eu fiquei guardando isso de não vou falar o que eu sei porque senão vão zoar comigo, sabe? E isso perpetuou por muito tempo, né? Eu acho que essa coisa de ir se adaptando ao ambiente, se adaptando ao que os outros desejam, se adaptando ao que esperam de mim. Eu acho que tem uma questão de gênero importante, né? Nós mulheres, a gente se adapta muito ao que se espera de ser uma mulher. Não que isso não aconteça com os homens, porque também acontece, o machismo ele é prejudicial para homens e mulheres, sem dúvida nenhuma. Mas é curioso porque tá lá me fez abraçar aquela Bruna menina que queria só conversar com outras pessoas sobre uma coisa muito legal que ela descobriu, que ela aprendeu. E eu pude fazer isso ali naquele dia no museu, junto com o Yuri, e eu me emocionei de verdade, assim, de poder lembrar disso, abraçar essa memória e pensar, tá tudo bem, a gente seguiu em frente, né? Mas esse seguiu em frente não foi um seguiu em frente sem consequências, né? Porque daí depois disso, claro, né, a gente voltou e tal, eu fiquei pensando sobre essa vivência e sobre como eu fui me adequando para caber em algumas expectativas, sabe? Isso na escola, na faculdade, em locais de trabalho, o quanto muitas vezes eu precisei fazer isso para fazer parte, e
E quantas vezes a gente continua fazendo isso, né? Claro que em alguns momentos é importante, a gente tem que abrir mão de coisas pelas relações que a gente tem, mas o quanto às vezes a gente larga aquilo que é primordial dentro da gente, aquilo que é na nossa essência, e a gente larga por conta dos outros. E aí eu lembrei de uma outra coisa. Eu lembrei do meu convite de formatura da faculdade de publicidade. Minha primeira faculdade foi comunicação social, eu me formei em publicidade e propaganda em 2007. E aí, a minha turma, a gente fez um convite que era tipo um gibi de super-heróis. E cada um de nós era um super-herói. Então, cada um tinha que descrever um pouquinho sobre as suas características para um redator que ia fazer, assim, qual seria as principais características desse publicitário, sabe, que estava se formando. E aí, eu fui lá na minha mãe, peguei o convite de formatura, e eu vou ler para vocês o que é a minha personagem, né, a minha super-heroína, que ela tem o desenho assim, ela é uma roupa preta, com um gato laranja do lado dela, que era o meu gato na época da faculdade, que me acompanhava, e dizia assim, ó: não existe nessa, nem em nenhuma outra galáxia, um lugar, uma coisa, pessoa ou situação na qual o Labrunete não consiga se adaptar, se acomodar, se ajustar ou se adequar. Com seu faro infalível e minuciosa percepção, apreende gostos, comportamentos, entrelinhas e ainda muito mais das pessoas de quem se aproxima. Anda sempre acompanhada pelo felino Petit, um animal singular e emblemático enviado de seu planeta natal para protegê-la das más energias do andar térreo. Na agência, torna-se indispensável por combater acirrada e incansavelmente a má comunicação entre pessoas e empresas. Acredite, Labrunete sabe mais do que você pode imaginar. E assim, eu lembrava que o meu superpoder era o da adaptação, porque eu me adaptava muito fácil a qualquer trabalho. Dentro da faculdade, eu conseguia fazer com que grupos que não conversassem, eu conseguia fazer milagre entre empresa e agência. Mas quando eu li de novo isso aqui, eu pensei, meu Deus, que violento que é, né? Olha, não há situação ou pessoa em que ela não consiga se adequar, se acomodar, se ajustar ou se adaptar. Gente, como assim? Né? E aí eu vejo o quanto sempre foi difícil para mim colocar limites. Limites nas situações, nas relações, nas pessoas, mas também o quanto eu fui me adaptando e me adequando àquilo que as pessoas acreditavam que era bom para mim, né? Muitas vezes, sem dúvida, isso foi uma ferramenta de proteção para mim, né, de me proteger, de me privar, de não me colocar em situações difíceis. Eu fui, sim, a criança que nunca deu trabalho para os pais, e isso a gente sabe o quanto às vezes pode ser trabalhoso na idade adulta. Pai e mãe não tem nada a ver com vocês, isso, mas enfim, o quanto a gente ir se adaptando às situações faz com que depois de adulto a gente às vezes não saiba se impor, colocar limite, dizer aquilo que quer, aquilo que não quer, como que quer as coisas, né? E aí eu fui percebendo que isso tudo foi uma construção desde lá de criança, desde a menina que não levou mais o livro do Egito para aula, porque ela precisava se adequar àquilo, né? Ela precisava se proteger para não ser zoada por coisas que ela gostava. Mas é curioso também porque às vezes é só porque a gente está no lugar errado também, né? Porque essa coisa de gostar de curiosidades, de saber coisas, de ir atrás de leituras talvez não tão padrão, assim, que não era uma coisa desejável nos círculos da escola, da faculdade ou do trabalho, foi uma coisa muito elogiada no mestrado e no doutorado, porque no meio acadêmico é uma coisa muito valorizada você saber bastante, você ter esse conhecimento todo acumulado e saber passar ele adiante. Então, às vezes, não é que o nosso comportamento não é adequado, ele não é adequado naquele lugar que a gente está e com aquelas pessoas.
Então, voltando ao que eu falei no outro episódio, né? A gente tem que se cercar de pessoas que a gente admira e que nos admirem, porque isso nos fortalece a nossa caminhada, né? E aí, para terminar esse episódio, que me veio com essas duas lembranças, né? Tanto da Bruna criança, que queria conhecer o Egito e que eu ainda vou levar essa criança para o Egito, gente. Mas essa criança que guardou muita coisa para se adequar no lugar que ela estava. Dessa menina que se formou, se adaptando a todos os lugares e trabalhos porque precisava. Eu queria trazer duas frases que eu achei muito legal, que eu li uma esses dias e outra eu trago há mais tempo. Uma delas é que eu li nas redes sociais, que diz assim: se você olha para as pessoas do seu círculo e não se sente inspirado, você não tem um círculo, você tem uma gaiola. E, enfim, é curioso porque a gente se coloca às vezes nessas gaiolas, a gente se prende achando que só aquilo que existe, só aquilo que pode existir, né? Mas não é. A gente tem que conseguir olhar para essas memórias às vezes e ver que bom que a gente não é mais aquilo que a gente já foi, que a gente pode ser uma coisa diferente, que a gente pode construir outras relações e outros momentos, respeitando as relações que a gente teve no passado, né? Porque também tem uma outra frase que agora falando eu lembrei, e eu não vou conseguir localizar, mas que diz que qualquer voo é exagero para quem está enjaulado, né? Então as pessoas que não estão preparadas para ver altos voos e realização de sonhos, elas não vão conseguir olhar para a gente fazendo aquilo que a gente quer ou sendo feliz e achar aquilo bonito. Elas vão dizer sempre alguma coisa negativa. Então é mais difícil de conviver se as pessoas que estão junto da gente não querem que a gente voe alto também, né? E aí eu encerro esse episódio com uma frase da Cora Coralina, que é uma das poetas que eu mais gosto e que tem muitas frases que me acompanham há muito tempo, e que ela diz sempre: lembra do que te faz feliz, fala dos teus sonhos, alimenta o que te fortalece, não deixa o mundo te engolir. É isso, gente. Que 2026 seja um ano de muita realização de sonhos, que a gente alimente o que nos fortalece, porque as coisas difíceis vão chegar, mas a gente vai estar fortalecido para conseguir passar por elas. Um beijo e até o próximo café.